Eu e Maurício Rabelo. Estamos aí novamente, meu querido amigo Maurício Rabelo, né? Que sempre está comigo aqui nas lives. Deixa eu tirar o retorno. Eu trago meu amigo Maurício Rabelo porque ele tem um ponto de vista diferente do meu e isso é muito interessante. E a gente aprende com a linha de raciocínio de outras pessoas. E abre o nosso entendimento também. Isso é muito legal. O Maurício é um cara centrado, um rapaz com muita experiência. E também tem a causa dele, que eu gosto também, que é a causa para defender a causa dos bacharéis em direito. E eu sou favorável. Tudo que é justiça, eu sou favorável. Tudo que é a favor do ser humano brasileiro, do povo brasileiro, da categoria dos bacharéis que estão aí sendo deixados de lado pela OAB. Eu aprovo tudo isso aí, eu apoio tudo. Então, mas mais do que eu falar dele, por favor, Maurício, se apresente para o povo brasileiro aí, para essa audiência maravilhosa que já está massiva no canal. Hoje o tema é polêmico, Maurício Rabelo. Nós tivemos uma conversa offline aí já. Tema polêmico, mas BBT é um cara. Eu me considero. Eu tenho orgulho de mim mesmo, Maurício, porque eu trago temas que muitas das vezes só perde like e audiência. Mas é temas que nós temos que debater. É importante. Com você, então, Maurício Rabelo. Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, não, boa noite, né? Já quase 19 horas, né? Boa noite a todos. Boa noite aos inscritos aí do canal BBT. Boa noite, Brasil. Tá? Meu nome é Maurício Rabelo. Sou advogado não inscrito, né? Ou bacharel em direito. Nossa nomenclatura está até mudando. Porém, tem que mudar para advogado pela lei maior. Advogado, como nós somos de direito, temos que ser agora de fato também, né? Mais uma vez, a live juntamente com nosso caro amigo BBT TV, Paulo César, né? E quero agradecê-lo mais uma vez por essa live, mais uma vez para esclarecer a todos, né, sobre essas polêmicas que ele falou, né? Em relação à política. Política é sempre pontos, nós temos sempre pontos divergentes. E temos que ter isso até porque a gente precisa pensar, questionar sempre, sempre, tá? O questionamento faz parte do nosso crescimento, tá? E, mais uma vez, BBT, agradeço e sempre uma honra aí estar com você, fazendo essa live, esclarecer a todos o que é, né, quando a gente fala de inexistente e fraudulenta Ordem dos Advogados do Brasil. Inexistente porque deixou de existir desde 1991 e fraudulenta porque a Lei 8.906 foi uma fraude comprovada por notas taquigráficas, por não ter passado por votação no Congresso Nacional. Ok? Então vamos começar essa live. Essa live que é uma live muito importante. Vai deixar muita gente brava com o BBT. Mas o BBT é um youtuber um pouco diferenciado. O BBT traz temas aí um pouco diferente eu nunca fui Maria que vai com as outras, Maurício, e continuo não sendo Maria que vai com as outras. Muitas das vezes vou contra a maré, mas sempre trago um bom questionamento, devido à importância dessa matéria, que é a verdade na internet vai acabar. Né? Mas antes de eu estar falando sobre a verdade da internet, deixa eu passar umas matérias aqui que estão sendo do hackers, né? A Polícia Federal está trazendo alguns pontos muito fortes aí acerca dos hackers que estão supostamente envolvidos com Glenn Greenwald. E a PF está no encalço de tudo isso aí para então tentar desvendar se houve ou não houve dinheiro. Foi pago ou não foi pago, Glenn? E aí, Glenn? Manuela Dávila vai começar a entregar conversas dela. Ela começou falando que só fez um telefonema, né? Como entrou em contato, mas não demorou muito. E agora foram descobertas, supostamente, em 9 dias aí que ela estaria, então, conversando com esse hacker. Então, quer dizer, vindo à tona tudo.
E agora, houve de pagamento de dinheiro, não houve pagamento de dinheiro. Tá? O negócio tá pego, o bicho tá pegando o Brasil. O Glenn também está se manifestando. Caiu? Deu uma travadinha. Isso é normal. Mas tá pegando mesmo, viu? Tá complicado, porque, né? Como é que uma pessoa pode falar que tem apenas alguns dias e ainda, né? Nossa cara Manuela Dávila, né? Candidata a vice-presidente na chapa do Haddad, e disse que, eu só tenho algumas, Aqui, cheguei. Voltou? Voltou. Tá falando normal, que a Manuela acontece aí, pessoal. Né? Então, vamos ao tema da live primeiro, e depois eu entro com outras matérias. Hoje em dia, você falar a verdade para o povo brasileiro, nua e crua, representa aí você perder inscrito e você perder audiência. Vai chegar um momento, escuta o que eu estou falando, e guarde, escreva isso aí num livro, ou num caderno. Vai chegar um momento em que o povo brasileiro vai ter uma mídia que merece. A mídia que merece. Qual mídia? A mídia que dissipa tudo quando lhe é favorável. E quando ele percebe a verdade, mas ele vai ser prejudicado, não vai haver verdade. Vai haver aí o interesse para que o seu seguindo. É verdade, pessoal. Porque hoje falar a verdade representa muitas das vezes, nem sempre. E o Brasil está fazendo a mídia que merece. O Brasil, vou repetir de novo. A maioria de vocês estão fazendo a mídia que vocês merecem. Não todos. A mídia que omite verdades. Omite. Fala a verdade, vamos dizer assim, 50% de verdade e 50% de passagem de... Não, 30% de verdade, 20% de passagem de pano e 50% de mentira. Por quê? Porque o próprio povo brasileiro condiciona a mídia a se tornar dessa maneira. O próprio povo se nega. Por exemplo, os lulistas. Os lulistas, se você falar mal de Lula, você perde a audiência. Você não tem a audiência dos petistas, dos lulistas. Agora, mudando para o lado do bolsonarismo, é a mesma merda, mesma coisa. Se você falar do Bolsonaro, esse aqui é de esquerda. Então, com isso, vocês não terão mais mídias imparciais. Com essa história de lulismo, pega a tomada aqui, filho. Com essa história de lulismo e de bolsonarismo, quem perde é vocês. Vou repetir novamente. Com essa história... Liga na tomada, Pena. Liga na tomada. É isso. Com essa história de lulismo e de bolsonarismo, vocês vão se ferrar. Vocês, escute, um dia vocês vão me lembrar do que eu tô falando para vocês. Vocês vão se ferrar. Vão se ferrar. Eu estou sendo honesto. Verdadeiro, mais cristalino possível. O povo brasileiro, com esse fanatismo religioso, eles estão plantando uma mídia que não tem coragem de abrir mão da finança do canal, que não tem coragem de abrir mão do seu alcance para falar a verdade. Porque hoje, você falar a verdade custa caro. Custa caro, meu camarada. Mas é fato mesmo. Isso é fato. Travou? Voltou? Aí, Travou um pouquinho. Tá sem som. Agora sim, voltou.
Agora voltou. Eu não estou torcendo quanto pior, melhor. Eu estou ensinando vocês, pessoal. Ensinando que o fanatismo político torna as mídias favorável ao que dá audiência. Você me compreende, Maurício? O que você entende assim, sobre esse tipo de retórica que o BBT está... Não, eu compreendo sim, BBT, compreendo o que você está falando, com a mais absoluta certeza. Na verdade, isso aí é uma coisa, sim, BBT. Se você verificar na história, a própria América do Sul tem esse fator, né? Tem esse gen, assim, de pegar, assumir determinadas coisas como se fosse uma religião mesmo. Por exemplo, se você verificar aqui na vizinha, né? A vizinha Argentina, você vai ver o kirchnerismo, que inclusive alguns fizeram, kirchnerismo, você vê a questão também no futebol, até mesmo Maradona, que chegaram a fazer até uma igreja, alguma coisa do gênero, né? Se você verificar determinadas coisas, nós temos isso na América Latina. Veja que alguns, né, na época, claro, alguns ditadores e tudo mais, se tornaram para o povo. O exemplo maior disso é a Argentina, que teve a Eva Perón, o pessoal seguia assim, de forma cega, né? A Eva chamava de Evita, né? E o Perón também, e tantos outros aí, que o pessoal seguia assim de forma... qualquer coisa que você falasse deles, assim, lá na Argentina, nossa, era motivo de praticamente a pessoa ser enterrada viva. Aqui no Brasil aconteceu isso, logicamente, com Lula. Veja a que ponto chegou o país, né, com essa idolatria do lulismo, né? Veja a que ponto chegou o país com toda essa idolatria, no sentido de que, olha a corrupção, olha, não só a corrupção, mas olha a herança que ele deixou no país. Olha a herança. Porque nós temos aquela coisa, isso aí, se nós verificarmos já há muitos anos atrás, a gente tinha a figura do presidente da República, né? Para nós, de certa forma, é uma figura paterna. Nós temos, né, essa coisa assim do presidente ser uma figura paterna. Isto veio desde, se nós pegarmos aí, Getúlio Vargas, que era o pai para a nação, né? Porém, por uma mão ele dava alguma coisa e por outra ele pegava a população as rédeas, né? Dava as rédeas à população. Então, assim, por um lado ele dava uma coisa que a população aclamava, saudava, mas era o quê? A população dizia que Getúlio Vargas era quem? Um pai. Ele era o pai do povo, né? Chamado de GG e tudo mais, né? Então nós temos isso. O povo, apesar que hoje em dia, né? Está acordando, o povo brasileiro está acordando para essas situações. Na verdade, com esse baque que teve aí do lulismo, com toda essa corrupção, e ter deixado o país totalmente destroçado, com mais de 14 milhões de desempregados, com tanta roubalheira que teve, né? Inúmeros lugares aí, saúde, hospitais, postos de saúde, sem qualquer condições de atendimento, né? A todo instante você vê postos de saúde, hospitais com gente no corredor, porque não tem dinheiro. Porém, se você vai na casa de um desses políticos, como foi na época o Gedel Vieira Lima, estava lá com um bunker com mais de 50 milhões de reais na casa dele, que é um dinheiro que poderia ter sido investido em educação, saúde, habitação, não é? Quanto que não tiraram daqui, mandaram para outros países, como a delação do Palocci, que ninguém fala, nem a mídia tradicional, nem nada, fala um pouco sobre isso, né? Então você veja que essa religião, esse fanatismo pelo lulismo, levou a todo esse caos no país. E o que você está falando... Pode falar. Pode continuar.
Então, o que você está falando em relação a isso é para que as pessoas tenham mais racionalidade, e eu sempre digo isso, inclusive nos grupos, tenham mais racionalidade do que emoção. Pensem muito mais nas consequências, pensem, né, em todos os pontos que ali são colocados, tá, de forma racional. Nós temos que ter sempre a razão. Porque se tudo nós agimos com a emoção, você pode ter a mais absoluta certeza. Pode ter a mais absoluta certeza que cairemos. Cairemos, porque não é a emoção que tem que governar, não é a emoção que tem que ditar as regras, e sim a razão. Sabe? Nós, é claro, nós temos que ter a certeza do seguinte: nós, povo brasileiro, estamos hoje numa situação financeiramente muito complicada. Muito complicado. E é aquilo que eu falo mais uma vez, né? Aquilo que eu falo mais uma vez. O governo federal, ele está ajustando o país, ele está ajustando tudo aquilo que pertence à União, ele está ajustando. Isso é fato, isso é notório, né? O governo dele é técnico, o corpo técnico que ele tem trabalha praticamente diuturnamente, né? Para resolver vários problemas. Nós vemos aí, né? Pelas nossas aqui, a nossa mídia, aquilo que nós falamos na internet e tudo, nós mostramos que o governo está fazendo. Ao mesmo tempo que o governo está fazendo aquilo que é bom para nós, a todo instante, e alguns pontos que não é tão bom assim, nós temos que mostrar também, temos que questionar. Nós temos que questionar. Não é, isso aqui não é bom, mas ele está fazendo tal coisa, então vamos passar por cima. Não pode passar por cima. Não se pode passar por cima. Tem que ser questionado, sim, por que tal coisa. E pedir as devidas explicações daquilo que foi feito, claro. Porque se não tá bom, opa, vamos questionar tal coisa. Então, até porque nós queremos o quê? Nós queremos a erradicação da corrupção nesse país. Olha só. E essa erradicação é para ontem, não é para daqui a 10, 20 anos, é para ontem. Olha só. Hoje, olha só, e o pronunciamento do BBT, o próprio povo tá amarrando a boca do BBT. Porque tem muito criador de conteúdo que só... Pode ver, aqueles canais que questionam tudo, isso tá se acabando, hein? Isso vai se acabar. E eu vou mandar um recado para todos vocês, fanáticos. Os canais que se acabar. Os caras vão amarrar a boca porque o povo é fanático. Então, pensando no bem do canal, os caras vão parar de falar a verdade. Estão parando. Porque hoje você criticar Bolsonaro, alguns pontos que o presidente Bolsonaro está errando, está falhando, entendeu? Por exemplo, o BBT ainda tem coragem de falar a verdade. Ainda tem. Mas será que compensa, Maurício e Rabelo, falar a verdade nesse país, cara? Porque às vezes a gente fica... Será que esse povo merece um canal que nem o BBT TV, que tem coragem de abrir a boca mesmo? Porque eu vou falar pra você, bicho, hoje em dia é difícil você abrir a boca. É difícil. Porque o próprio povo não aceita, cara. O povo é fanático religioso. É verdade, meu camarada. O povo não quer, eles não querem que questione Bolsonaro. Fazendo isso, meu camarada, eles estão montando a mídia. Por exemplo, o Rodrigo Maia, que era... Porque ainda eu falo a verdade. Ainda. Agora, até quando, eu não sei. Não sei, estou pensando, estou analisando. É verdade, porque o povo... O povo planta a mídia que merece. Quem tem audiência, quem passa pano, é quem não coloca o arroz e feijão na cara do povo. Não, você está comendo arroz e feijão aqui, olha aqui. Ó. Por exemplo, você lembra que eu ainda falo a verdade, a BBT ainda fala ainda. Você se lembra que o presidente Bolsonaro não se dava com o Rodrigo Maia? No comecinho, retórica, não se entendia de maneira nenhuma.
Você ficou sabendo que o Rodrigo Maia elogiou o presidente Bolsonaro ou o Rodrigo Rabelo, o meu amigo? Falando que agora ele está mais apaziguador, está um Bolsonaro melhor. Outra coisa, é a segunda vez na semana que o Rodrigo Maia visita o presidente sem ter agenda marcada. Então, está acontecendo muita coisa que merece questionamento, porém, eu não sei se compensa questionar, cara, porque o povo não dá valor, cara. Nós somos chamados de traidores, de vagabundo, nós somos chamados. Aí depois o povo quer que os militares se levantem, sabe? Não, para confiar no povo brasileiro, tem militar respondendo até hoje o processo. E o que o povo fala, o povo não tá nem aí, pá. O povo não tá nem aí. O povo tem coragem de pedir para as Forças Armadas intervir, mas e o povo vai dar respaldo? O povo dá respaldo no começo, depois pede direta já. O mesmo povo que pede intervenção militar, pedirá direta já para tirar os militares do poder. Então é complicado, nada. É complicado nesse país aqui você abrir a boca, ser honesto com suas palavras. É fato. É complicado. É complicado, porque o mesmo povo que pede intervenção também pede direta já. Mesmo povo que chama militar de herói, fala que eles são torturadores. Sim. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, meu povo? Vai chegar, guarde, escreva no que eu estou falando para você. Vai, camarada, que vocês só vão ter mídias dizendo sim para tudo. Sabe por quê? Porque vocês estão criando a mídia que vocês merecem. É duro, ó. Já começa a sair o povo, tá com 50, agora sai 12. Saiu 12. Na hora. E você acha que eu tô preocupado com isso? Porque a verdade, ela dói mesmo. E o Brasil precisa de um choque de realidade. Nós somos um povo traidor de quem nos ajuda. Então, chegará um momento, meu povo brasileiro. Chegará um momento em que vocês só vão ter... Aí hoje dá para se entender, Maurício, por que a maioria das mídias não se mete em política. Porque o mesmo povo que defende a mídia, vai lá uma pessoa e com outra retórica mais bonita, mais eloquente, e consegue convencer o povo e aquela mídia que procurava falar a verdade também vai começar a se condicionar também eu começo a entender que não vale a pena. Na verdade, né, só abrindo um adendo aí, na verdade, BBT, é assim, a política, ela é complexa, principalmente no Brasil. É muito complexo você entender determinadas coisas, porque é aquilo. Eu acabei até fiz uma leitura rápida aqui, né, isso no Estadão, tá? Né, nessa mídia aí, diz que o Maia se reuniu com o presidente sobre do mega leilão do pré-sal. Muito bem. O Maia vem dando algumas declarações, inclusive até mesmo sobre o pacote anticrime do Sérgio Moro. Sabemos que o pacote anticrime do Sérgio Moro, ele inclusive, até estava vendo hoje o Lisboa, né, falando sobre essa questão do Maia, que está com medo e tudo mais. Realmente o Maia, se nós percebemos aí, verificamos um pouco mais a situação, o Maia, ele anda tentando costurar determinadas coisas para que seja amenizado aquilo que está sendo investigado sobre ele, né? Mas não vai adiantar, porque tá lá, né? Ele é uma pessoa que está sendo investigado, né, pela Odebrecht, porque, né, com os nomes de Botafogo e Inca, e também pelos Caixa 2 e 3, muito complicado para o lado dele. Então, ele faz determinadas coisas para tentar amenizar e, como você falou, o Maia agora, ele é o que é a favor da privatização dos Correios e tudo, né? Ora, por que será? Por que agora ele está dando uma de bom moço? Não é?
ele que colocou a lei de abuso de autoridade para votação, uma votação totalmente, tá, incongruente, ou seja, uma votação nas escuras, né? Porque ainda ficou aquela coisa de partidos. Não, senhor presidente, nós não votamos, tem alguma coisa errada, ainda, né? Tá meio estranho, tá obscuro isso aí, né? E depois disso mandou para o presidente, jogou no colo do presidente, falou, se vira, né? Aí o presidente falou, não, vamos vetar. Vetou, o que ele fez, Congresso? Adiou a reforma da Previdência, a votação, né, no Senado, o Alcolumbre adiou para votar quem? Os vetos do presidente, tá? O veto do presidente, e deu no que deu aí, algumas coisas. Do fundão eleitoral, o presidente vetou algumas coisas, sancionou outras que só vão entrar em vigor mesmo só para as eleições de 2022, não para as eleições agora, não tem efeito para as eleições agora, né? Então, assim, Rodrigo Maia está tentando se esquivar de alguns itens, de algumas coisas aí, tá? Quando ele fala, inclusive, do pacote do Sérgio Moro, que ele fala, o Moro, como você falou que ele diz que o Bolsonaro está mais democrático e tudo, assim ele falou também do Moro, tá? Que o Moro está mais, assim, democrático, né? Ele precisa entender como que é a política. Ora, para um bom entendedor, um pingo é letra, né? Para um bom entendedor, um pingo é letra, porque ele diz que o Moro está entendendo a política. Não, não é nada disso. Não é nada disso. É que ele também, é aquilo que você falou, ele manipula. Não se esqueça que o Maia, ele manipula as palavras, né? Ele manipula e quer manipular a sociedade em si, porque ele sabe que a sociedade não engole mais ele. A sociedade não o quer mais no parlamento. A sociedade não tem mais essa coisa de deixar ele, vamos dizer assim, com folga. Você já viu o Rodrigo Maia andando em algum lugar, na rua, isso, aquilo, outro? Não vai porque ele sabe que se for para algum lugar e o povo vê, o povo vai também. Vai o quê? Vai escrachá-lo. O povo vai interpelar ele. Assim como fez com o Capitão Cueca, né? Várias vezes, né? E tantos outros aí, até mesmo, né? A nossa cara deputada lá, que inclusive tem também codinome na Odebrecht, como Coxa ou Amante, né? Que é a Gleisi Hoffmann. Quantas e quantas vezes em avião e tudo, ela foi interpelada. Você não vê o Rodrigo Maia por aí, não vê, é difícil. Difícil por quê? Ele tem medo do povo. Assim como ele diz que o Congresso Nacional não tem que ouvir o povo. Ele já falou isso. Tá? O Congresso não tem que ouvir o povo. Mas é aquilo, as pessoas precisam entender, precisam agir com a razão. Porque a questão, assim, quando você fala que a verdade na internet está chegando ao fim, é porque o povo se deixa manipular. E não pode. Tem que ouvir com a razão. Tem que ter o questionamento, sim. Entendeu? Tem que ter o questionamento. Nós estamos aí lutando, né? E fazendo toda a campanha para que seja, e a pressão, para que seja aprovado o pacote do Sérgio Moro. Tá? Porque tem pontos, BBT, tem pontos, agora, né? Vou até entrar aí, se me permite, numa situação, que tem pontos que o Rodrigo Maia quer deixar o pacote do Sérgio Moro para escanteio, porque há uma entidade, vou falar dela de novo, há uma entidade que é totalmente inexistente, que não deveria sequer estar no parlamento, ir ao parlamento ou fazer qualquer coisa, sem documentação jurídica, tá? E meses atrás, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, enviou ao Maia o pacote, né? Um anteprojeto sobre o crime, né? O anteprojeto do pacote anticrime do Sérgio Moro. E o Maia, nossa, recebeu aquilo e falou, né? Que ia colocar aquele pacote também para votação, ia colocar para estudo ali. Não é isso que nós queremos, não é o pacote da OAB.
Não é. O que nós queremos da OAB é que o presidente declare ela pulverizada, até porque não tem a documentação. Assim como ele fez no CONAD, que excluiu porque sem sociedade civil. Se o presidente fez isso quando foi para reformular o CONAD, porque ela não tem sociedade civil, ela não tem sociedade civil para representar em qualquer coisa que seja. Não há essa possibilidade. Então, ela não pode chegar no parlamento e entregar um anteprojeto, um antepacote daquilo que o Sérgio Moro entregou, que é legítimo, que é um anseio da população para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional. Entendeu? Então, muitas das coisas que o Maia vem fazendo é para se esquivar daquilo que vem acontecendo com ele, dessas investigações. Mas, conhecendo aí, como nós vemos, a seriedade, né, e o senso de justiça que tem o nosso ministro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tenho a mais absoluta certeza que em nada disso vai interferir na investigação. E havendo, sim, tudo isso comprovado, com a mais absoluta certeza, o Maia vai ser preso, sim. Não adianta correr para o presidente, não adianta ir para lá e para cá, não adianta. Tá? Você pode ver o seguinte, que ele, a todo instante, você pode perceber, tem vários vídeos aí, que ele não só fala mal do presidente, é que ali ele vai falando, tá mais... Né? Mas eu entendo, por um outro lado, o presidente da República, pela harmonia entre os três poderes, até porque, né, em tese, aí eu falo para você em tese, da questão dele falar, o povo não pode sofrer mais do que já está sofrendo, em tese, tá? Mas em tese. Por outro lado, Rodrigo Maia está sempre com quem? Com quem? Com o governador, né, daqui de São Paulo, o que antes colocou na camisa Bolso Dória, que inclusive o Dória recebeu também o Felipe Santa Cruz aqui. Então, você vê como que é a política, como ela é complexa, essa teia de aranha. Tá? Porque a partir do momento que o Rodrigo Maia está junto com o Dória, que o Dória está junto com o Felipe Santa Cruz, você pode ter certeza que algo aí de errado tem. Quando o Rodrigo Maia vai ao presidente da República, se encontra com ele, é para amenizar os efeitos que está vindo sobre ele. Isso você pode ter a mais absoluta certeza também. No caso, ele estaria pegando uma carona também na onda Bolsonaro? Exatamente. Ele está tentando aí, porque ele sabe que o povo, de certa forma, BBT, o povo, de certa forma, o que está acontecendo? O povo vê que o Bolsonaro está fazendo algo, sim. O povo vê. O que não pode é aquilo que você falou, fanatismo. Não pode haver essa religiosidade, né? Nós temos, inclusive, quando até vi os vídeos do Olavo de Carvalho, ele falando sobre a questão, né, que nós temos que ter a militância do Bolsonaro em si. Eu entendi a forma com que ele falou da militância, não a militância esquerdista, não é essa militância cega. O povo não pode entender que é essa militância cega como se tem para o Lula, né? O hóspede lá de Curitiba, né? Porque é hóspede, porque na cela dele tem tudo, é um hóspede, né? Não é nem um preso, é hóspede. Tanto que não quis nem o semiaberto, né? Não quer o semiaberto. Ou fica lá com toda a mordomia que ele tem e nós pagando aquela mordomia para ele, né? Ou então solta ele de vez, que não dá, não tem condições. Como até mesmo o ministro Sérgio Moro falou. Eu estou com a minha consciência limpa. E ele está preso porque cometeu crime. Cometeu corrupção. Está comprovado. Só que você, quando fala isso para muitas pessoas, o que acontece para o pessoal? Eles falam, não, o Moro está errado. Como eu falei aqui com você nas últimas lives, que o Gilmar Mendes falou que o Moro e o Deltan fizeram que uma organização criminosa. O Felipe Santa Cruz, da qual a entidade que ele preside, a OAB,
que foi denunciada na Polícia Federal, falou o quê do Moro? Que ele é o quê? Que ele é chefe de quadrilha. Você já veja por aí a nossa justiça. É complicado. Então, outra coisa também que as pessoas estão falando assim, BBT, você está muito calado hoje. Quando eu estou calado, é porque eu estou um pouco preocupado, ok? Às vezes a gente é bom ficar calado, porque a gente observa os comentários das pessoas. Sim. Eu estou meio preocupado com essa aproximação de Rodrigo Maia ao presidente Bolsonaro. Porque nós sabemos que Rodrigo Maia não tem boa intenção. E o presidente está se deixando aproximar. Houve uma mudança de comportamento com o presidente Bolsonaro quando ele entrou na presidência. Por exemplo, estava se falando de um parlamentarismo branco, porque o presidente se comportava como ele mesmo. E agora já é a segunda vez que Rodrigo Maia vai visitá-lo. Será uma estratégia? Pode ser. Mas não é uma estratégia perigosa, já que sabemos qual é o jogo de Rodrigo Maia? Rodrigo Maia não vai com a cara do presidente Bolsonaro, não adianta. Não adianta que ele pode elogiar o presidente Bolsonaro, ele pode tudo. Ele pode estar ali esquematizando até mesmo um golpe para querer derrubar o presidente Bolsonaro. E o mais perigoso disso é que o presidente Bolsonaro está se deixando se chegar perto. Já é a segunda vez nessa semana que Rodrigo Maia vai ao Palácio da Alvorada sem estar marcado na agenda. Então dá para se perceber assim que há uma aproximação aí forte entre Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro. Houve elogios essa semana de Rodrigo Maia para o presidente Bolsonaro, falando que o presidente é mais apaziguador. Houve algum também meio duvidosos, mas não vou entrar em questão agora, porque também, se eu entrar em questão, eu vou ser cidadão aqui. Então, essas coisas eu vou deixar para uma outra live para comentar. Muito complicado, cara. Muito complicado. O que eu observo, como eu sou um cara que não consigo fechar a boca, eu falo mesmo, o que eu observo é que parece que o presidente começou a jogar o jogo político. Não é perigoso isso? Tem um lado bom, Maurício, mas também tem um lado perigoso disso aí. Você, Maurício. Exatamente. Na verdade, BBT, é assim. Sabemos que o Bolsonaro tem aí uma longa estrada como parlamentar, né? Tem aí praticamente quase que, ele falou, 28 anos como parlamentar. Então ele conhece os meandros ali daquele local. Ele sabe, né, o jogo, como funciona ali. Ele já falou isso algumas vezes, ele já mandou isso algumas vezes. Desculpe, mas a direita da internet ficou chateado com ele ter vetado antes do dia 4, que se ele vetasse depois do dia 4, ia ficar só para o negócio do fundo eleitoral lá. Ia ficar válido só para 2022. E como ele vetou antes do dia 4, vai ser válido já para agora 2020. Foi o que muitas das vezes os youtubers com essas atitudes aí. Não só Nando Moura, mas vários youtubers, inclusive eu. Então, não, na verdade, o que ele falou, o que ele vetou, tudo o que ele sancionou, muitas das coisas vão ficar somente, né? Tudo o pacote em si, né? Esse fundão aí, vai ficar para 2022, porque não teve tempo hábil, tá? Para poder entrar ali em vigor, né? Tudo ali para o Diário Oficial, todas essas coisas, ter a publicação, entendeu? Então, salvo o melhor juízo, ficou tudo para as eleições de 2022. O que deu a entender também, Maurício, que eu percebo assim, eu percebo que o presidente Bolsonaro, ele estava com uma estratégia no começo, né? 100% do lado do povo, não que não esteja, mas eu quero que você entenda uma coisa, ele precisa, o presidente, eu entendi que ele está jogando agora. Então ele não está dando, não está querendo deixar entender que ele está em guerra com o Congresso, que ele está em guerra com os poderes. Porque antes disso daí,
no princípio que ele assumiu o governo, ele estava se comportando aos pedidos, vamos dizer assim, aos anseios. Ele está se inclinando para Maia. Isso aí não tem como não dizer isso aí. Porém, vale ressaltar que, infelizmente, para que ele possa ter uma governabilidade, mas é muito perigoso. É isso que o Nando Moura está falando, que você andar com Maia para ter governabilidade é perigoso, cara. Sabemos nós que por governabilidade, por mais que ele precise do Congresso para estar aceitando as MP dele, etc, eles podem também aí querer virar a casaca e quebrar o presidente Bolsonaro. O que acontece como o presidente Bolsonaro não está aí aderindo ao anseio da população, por exemplo, o povo pediu veta tudo, ele vetou parcialmente, né? Quer dizer, ele deu a entender que ele quis ficar em cima do muro. Ele não quis desobedecer nem ao povo e nem ao Congresso. Se ele inventasse tudo, ele ia estar a favor do povo e contra do Congresso. Porém, foi até melhor, porque os congressistas derrubaram o voto, mas parcialmente também. Não derrubaram tudo. Porém, sim. O que eu percebo, com a minha sinceridade, né, que BBT pode perder audiência, pode perder like, não tem problema, mas a gente tem que ser sincero. O que eu percebo é que o presidente aí, ele mudou acerca da maneira de jogar o jogo político. Ele está agora se inclinando para o Congresso. Ele está, vamos dizer, na verdade. Maurício. Caiu. Voltou? Pode falar. Não, na verdade, assim, BBT, concordo com você quando você trata dessa questão, realmente, que ele está se inclinando ao Congresso. Na verdade, a grosso modo, o que eu tento analisar a situação é que ele precisa de uma certa governabilidade, até porque o povo, na situação que está, pedindo, inclusive, os militares na rua, pedindo para que os militares tomem as rédeas, né? O Congresso Nacional está indo ao presidente. Congresso Nacional, como hoje aconteceu, 2 vezes Rodrigo Maia. Rodrigo Maia vem falando que o presidente está mais pragmático, está isso, aquilo, outro. Que o Congresso Nacional está percebendo que o povo está em cima. A última manifestação que teve em Brasília, que vocês foram para Brasília, né? Que o STF lá começou a agredir o pessoal, não é? Soltar bomba de gás lacrimogêneo e tudo, eles viram que o povo vai voltar e o povo vai continuar. Então, é uma forma, inclusive, do Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia e Alcolumbre, juntamente com Dias Toffoli, o quê? Conversar com o presidente para tentar apaziguar o povo. É isso que o povo precisa ficar atento. Isso que o povo precisa... Maurício, o nosso amigo Ailton Natalino de Lima, ele falou assim: acredito que alguns youtubers estão jogando o jogo da esquerda. Veja bem, o que o Ailton Natalino de Lima, né? Acredito que alguns youtubers estão fazendo o jogo da esquerda. Maurício, só um minutinho. Ele falou isso. Porém, esse tipo de pessoa aqui, igual o Ailton Natalino, eles não questionam Flávio Bolsonaro. Porque Flávio Bolsonaro está fazendo o jogo da esquerda. Ele votou o abuso da autoridade, que está parando o Brasil aí. Juízes não querem executar sentenças com medo de ser processado. E eles não falam também que Flávio Bolsonaro ajudou a derrubar os vetos dos pais. Ajudou a derrubar o veto do pai. Isso eles não falam. Então, se eu tô fazendo o jogo da esquerda
falando essas verdades para você, e o filho do presidente Bolsonaro, que votou a favor desse projeto, que está parando o Brasil aí. Você que é bacharel sabe disso. Pode responder, pode continuar falando se é mentira que eu estou falando. Se eu estou mentindo, me desmita aqui, Maurício, por gentileza. Não, mas é verdade que você está falando, porque assim, tem que questionar mesmo. Agora, o que o Flávio Bolsonaro fez tem que ser questionado. Isso é fato, isso é inconteste, tem que ser questionado. Até porque a Associação dos Magistrados do Brasil, né, está entrando o quê? Com um processo, falando, olha, mas o que é isso? E a nossa autoridade, como fica? Agora, se nós dermos uma sentença de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, com o Código e tudo, seremos presos? Então, a Associação do Magistrado está, sim, questionando isso. Porém, BBT, mais uma vez eu falo, a Ordem dos Advogados do Brasil fez um lobby feroz para que esses vetos, né, caiam. Os vetos do presidente caíram. E a OAB comemorou isso, disse que é vitória da advocacia. Não, vitória da advocacia não. Não há vitória nesse caso. Isso aí, o Brasil, é uma perda. Não é vitória, não. Para você ter uma ideia, a própria Ordem dos Advogados do Brasil é contra, sabe? É contra o país, é contra esse progresso, é contra o pacote do Sérgio Moro. Tá? Meu amigo, olha o nível dali. Não é todos. Mas olha só. Cadê aqui o comentário, só um minutinho? É da Ivete? Aqui. Olha o nível. André Luiz Lima Contreiras. Ele falou que Flávio tem razão. E aí, o que você acha desse comentário, meu amigo? Será que você acha também que Flávio tem razão? Olha, BBT, o Flávio ter razão em ir contra o veto do presidente da República, o Flávio Bolsonaro ter razão, é complicado. É complicado. Daqui a pouco ele vai falar que quem tem razão é a Ordem dos Advogados do Brasil também, que é contra a Associação dos Magistrados do Brasil. Né? Daqui a pouco vai falar que quem tem razão é a OAB e não o Sérgio Moro, não o pacote dele. Não o que o Bolsonaro está fazendo. Aí é complicado também, né? Aí fica difícil. Porque até então você ser, né? Você ser a favor de determinadas coisas, né? Porém, você precisa analisar com a razão. Dizer que Flávio Bolsonaro tem razão nos vetos é muito complicado. De derrubar os vetos do presidente é muito complicado. Tá? Porque se a Associação dos Magistrados do Brasil ela simplesmente se posicionou contra a lei de abuso de autoridade, por que eu vou falar? Por que eu vou falar que Flávio tem razão? Não há sentido nisso, é incongruente. Tá? Não tem nem razão de ser tal coisa. E por que ele tem razão? Quais são os pontos que ele possa ter razão? Não há esses pontos. Sabe? É aquilo que eu digo, é igual dizer que o Lula é inocente. E o Lula não é inocente. O Lula cometeu crime de corrupção, né? Roubou o país e está preso por causa disso. Ele não está preso lá porque, não, você vai preso por causa disso, aquilo, ou, porque nós temos, que é suposto isso. Não é assim, né? Então, BBT, veja bem, dizer que Flávio Bolsonaro tem razão de algo é muito complicado. Muito complicado. Em quais pontos? Porque quando se fala assim, tem razão, mas em quais pontos? Olha, ele tem razão nisso, nisso, nisso. Aí a gente faz uma análise. Mas dizer assim, o Flávio tem razão. Aqui, BBT, veja nos comentários. O Flávio tem razão. Aquela coisa assim de seguir piamente. Não é assim. Tem razão em quê?
O André Luiz, ele falou também que nós estamos falando muita besteira. Ah, BBT, tem um pessoal. E a gente. Aí é que tá, BBT. Tem crítica, BBT, há críticas que são construtivas e a gente acata. Tem críticas que não tem nem razão de ser, infelizmente. Olha, Mas, Marcos Roberto, Flávio é uma decepção. Até para o pai dele mesmo. Então, quer dizer, está entendendo, pessoal? Está entendendo? Maurício, está entendendo que tem algumas pessoas que é complicado você falar de política, Belas? Que elas acham que o sim, Flávio tem razão. Eu acho que ela nem sabe o que esse cara que comentou que o Flávio tem razão. Ele nem sabe que o Flávio votou a favor do abuso de autoridade e quis justificar o voto dele. pois é. E depois que o presidente Bolsonaro vetou cirurgicamente alguns pontos da lei abuso de autoridade, ele votou para derrubar os vetos. E aí veio o inscrito e fala que ele tem razão. Vamos acabar com a live aqui, acabou. Encerra, né? Encerra tudo aí, pelo amor de Deus. Fecha Não dá mais. Fecha as portas. Fecha Rapaz. tudo porque não tem jeito. Meu Deus. Não, mas é assim, BBT. A gente precisa, por mais que ainda tenha algumas pessoas que pensam e querem seguir algo assim piamente, nós precisamos, mesmo assim, continuar, né, trazendo a verdade e abrindo a cabeça dessas pessoas. Olha, peraí, mas está dizendo que tem razão no quê? Está dizendo que estamos falando besteira em quê? No quê? Tem que ter isso. Então, tem que ter isso. E olha que ele falou aqui, ó. Oi? Ele falou que tá aí no canal. Fale que o Flávio vetou pontos vetados de propósito para ele não pensa. André Luiz, quando a lei estava no Congresso, ele votou a favor. Como que agora ele quer negociar? Exatamente, exatamente. Meu irmão André Luiz, se acorde, cara. Ele votou no Congresso a favor. Os congressistas e os senadores votaram a favor da lei. E o Flávio foi um deles que votou a favor. Ele é a favor do projeto de abuso de autoridade. Tem até vídeos dele falando. Ó, vou mostrar aqui o vídeo. Tem pessoas que não tem conhecimento de causa, meu camarada. Olha aqui, quer ver? Ó, Flávio, vou mostrar o áudio aqui. Ó. Flávio Bolsonaro. Coloca no YouTube aí. Justifica o voto no abuso. Sim. Agora, mas é fato. Ele teve essa. Oi? Só um minutinho. Ok. Ó, aqui, ó. Ó, vou colocar no áudio agora. Mais para você ver que tem pessoa que não tem conhecimento de causa, cara. Tem cara que assiste o BBT, ele fala, o BBT é esquerdista, porque tá falando de Flávio Bolsonaro. A lei que tá parando o Brasil, que os juízes aí estão loucos, procuradores estão loucos com essa... Não, eles estão intempestivos com essa derrubada de veto aí. Só um minutinho. Pô, cara, é muito de se dignar, cara. Só um minutinho. Aqui, ó. Tá vendo aí a tela? Oh. Vou colocar aqui, ó. Vê se... Deixa eu ver se chega aí. Aí, estão vendo agora, né? Estão vendo aí, né? Tá? Vê se você está ouvindo, Vamos ouvir ele falando aqui. Tá ouvindo? Não. Não? Não. Acho que tá um pouco... Ó. Vou pôr no...
vou pôr no meu ouvido aqui o microfone. Vamos assistir aí. Certo o play. Um pacote como esse. Agora, dentre outras coisas, foi aprovado aqui também, o que está dando maior repercussão, a questão da abuso de autoridade. E eu, com muita tranquilidade, falo para vocês que não concordam que em qualquer profissão há os bons e os maus profissionais. Então, é óbvio que tem que haver um limite para aqueles funcionários públicos, nesse caso, juízes e promotores, que cometam ilegalidade, que cometam excessos. O bom juiz, o bom promotor não está preocupado com essa lei que foi aprovada aqui agora. Então, só para dar alguns exemplos para vocês do que pode ser considerado agora um abuso de autoridade. Proferir julgamento quando impedido por lei. Então, aí, ele votou a favor, né? Aqui ele está mostrando, Maurício, que votou a favor. Tá ok? Sim. Então, ele tem razão. Ele colocou um caos aí no meio jurídico aí. Não foi, não foi? Ele ajudou a colocar. Tem pessoas que entram no canal BBT TV achando que o BBT, quando tá criticando um posicionamento, o BBT não sabe o que tá falando, cara. Quem, pessoal? Olha só. Quem você acha que Flávio tem razão, coloca... eu acho que ele tem razão. Se você acha que não tem, coloca não tem razão. É que tem cada... É por isso que eu falo pra você. O militante, seja de esquerda ou de direita, ele não pensa. Ele só obedece aquilo que falam pra ele. Ele não questiona, ele não pesquisa, ele não tem conhecimento de causa, ele não sabe nem o que tá falando. Exatamente. Tem pessoas que assim, eles vão ouvindo narrativas bonitas, eles vão ouvindo uma narrativa bonita porque é professor, porque é isso, porque é aquilo, que é formado. Não, exatamente. Isso aí que você está falando é fato, BBT. Veja bem, tem algumas coisas, precisamos fazer mais leitura das coisas. O que está faltando é leitura. Sabe, falta leitura. E aquilo que eu falei no começo, né, no começo da nossa live, falo de novo. As pessoas precisam começar a analisar com a razão e não com a emoção. Tá? Nós sabemos que quando você pensa com a emoção, leva aquilo para a emoção. Quando acontece algo, você não aceita, porque não, isso não pode, não, isso não é possível. Olha aqui, ó. O Eliseu Oliveira aí, ó. O maior abuso de autoridade é proibir os bacharéis de trabalharem. Isso sem lei. Isso é fato. Até porque, BBT, olha só o que ele falou. O maior abuso de autoridade é proibir os bacharéis de trabalhar sem lei. Porque, na verdade, uma lei que foi fraudada, uma lei que de projeto de lei foi direto para a sanção, sem passar por uma votação, isso comprovado por notas taquigráficas, ora, essa lei não era nem sequer, essa lei é tão morta quanto, não era nem para ter nem existir. E ainda advinda de uma entidade que também não existe. Entendeu? E tem essa proibição, essa reserva de mercado, que na verdade, essa reserva de mercado, você já viu falar daquela coisa do amigos do rei, como o Lula fazia? Amigos do rei? Então, é a mesma coisa, privilegia aqueles que, né, são mais abastados. Se nós verificarmos, BBT, nesse bojo todo, né, na questão, vamos voltar aqui a questão jurídica um pouco, se nós verificarmos, muitos dos juristas renomados que nós temos, nenhum deles fizeram qualquer tipo de prova. Tá? A única coisa que fizeram foi ir para a faculdade, cursar, né, o direito, fazer o que tem que ser feito, as provas na faculdade e simplesmente sair de lá para o mercado de trabalho. Isso juristas renomados. Se nós pegarmos aí o próprio jurista Modesto Carvalhosa, Maria Helena Diniz e tantos outros aí, não tem. Eles não fizeram prova. Teve um presidente, inclusive, da OAB, um antigo, que era o Ofir, que disse
que defendeu o exame de ordem, olha só, defendeu o exame de ordem, mas ele falou, ó, eu não fiz o exame de ordem, não fiz, mas hoje em dia eu estou apto a fazer. Ora, como é que ele vai fazer o exame de ordem? Você já é advogado, sabe? Então, ele na época defendeu o exame de ordem sem mesmo ter feito. Muitos deles, BBT, que defendem esse exame aí, ilegal, que inclusive até mesmo o procurador Vladimir Souza Carvalho, que tem o livro dele, né, a ilegalidade do exame de ordem, tá? Já, ora, tá lá, tá tudo escrito, documentado. Então, você vê... Maurício, desculpe cortar você, é que o canal Universo tá aí conosco, Um abraço, amigo Roberto Boni, do canal Universo. Abraço, um Roberto abraço. Boni. Tamo junto aí. Pode continuar, amigo. Um abraço ao canal. Vou me inscrever no canal dele também. E, por contrapartida, peço que se inscreva nos nossos canais, né? Peço que se inscreva aí nos nossos canais, curta e compartilhe, tá? Porque é muito importante o compartilhamento e o like de vocês também, né? Precisamos disso para que possa cada vez mais crescer os nossos canais e não só isso, ter toda essa visibilidade. Nós precisamos levar a verdade para as pessoas, precisamos levar a verdade, precisamos levar a justiça para as pessoas precisam saber do que está acontecendo no país, as pessoas precisam saber o que acontece, inclusive com os advogados não inscritos, que querem trabalhar. Olha, BBT, é incrível a situação. As pessoas querem trabalhar e por causa de uma lei que é totalmente fraudulenta, não consegue. Uma entidade que não existe, ela simplesmente manda no país. Infelizmente, ela tem um poder, assim, de mandar no país, assim, que é inacreditável. É inacreditável, sabe? Olha, BBT, eu falo para você que, infelizmente, já teve muitos bacharéis da qual o FIES e o ProUni cobram, que, infelizmente, muitos deles, que quando o FIES executa, por não ter as condições de pagar, o FIES vai e pega algum bem, pega até mesmo bem imóvel, tá? E alguns deles não aguentaram o BBT e cometeram suicídio. Tivemos vários casos de suicídio por causa desse detalhe. Porque toda e qualquer profissão, BBT, você pode ver, toda e qualquer profissão terminou o curso superior, vai trabalhar. Terminou o curso superior, no outro dia já está procurando emprego, já está trabalhando. Nós, bacharéis, não. Nós, advogados não inscritos, não podemos. E se nós trabalharmos sem a famigerada carteira da OAB, estamos cometendo, sabe o quê? Falsidade ideológica, somos presos por causa disso. Nem trabalhar podemos, não há essa possibilidade. E tem muitos BBT em situação, né? Só mais um adendo aí na nossa conversa, tem muitos em situação, BBT, que está em situação de despejo, porque não consegue trabalho, não consegue trabalhar, em situação tão precária, BBT, que tem o curso superior, mas não consegue trabalhar na área, não consegue simplesmente ter o seu sustento, por causa desse detalhe aí, ó. O maior abuso de autoridade é esse, proibir os bacharéis, os advogados não inscritos, trabalhar sem lei. Sabe? Isso é terminantemente execrável. Isso é algo assim que não tem condições. Pessoal, participação, eu vou encerrar por aqui. Foi uma conversa incrível, essa conversa aqui não vai terminar por aqui ainda, vou chamar o Maurício para... Espero ter mais, né? Esperamos mais aí, conversar mais vezes sobre esses assuntos, né? Falar aí o que está acontecendo no país e trazer sempre a verdade. Nós precisamos trazer a verdade, né? Travou? Caiu aí, BBT? Deu uma travada, hein? Entende? Enquanto ele está voltando aí. Voltando. Agora eu voltei. Agora tá Voltou? Aqui. Voltou. Então, quero agradecer aí, porque tem que ter coragem de colocar o canal. Tem temas, eu vou falar para vocês, pessoal. Você que entende o BBT,
você tem que compartilhar o canal do BBT TV. Porque hoje, falar a verdade acerca de alguns pontos é perder audiência, é perder inscrito, é perder like, é perder dinheiro, é perder tudo. Não é todo mundo que tem essa coragem de perder para ganhar. Ganhar com quem? Com aqueles que nos compreendem. Ok? Perder para ganhar. Eu não posso aqui também ficar falando sim para tudo, não, sendo que eu vejo que tem muita coisa errada. Você viu o escrito ali falando que Flávio tem razão? O Flávio. O Flávio tem razão. Ele tem tanta razão, BBT, tem tanta razão, só um adendo, ele tem tanta razão que não assinou lá na CPI da Lava Toga, né? As assinaturas. Igual o Alan dos Santos, né? O do Terça Livre. Ele é tão inteligente, mas por que você acha que ele não questiona isso aí? Nos votos será que Bolsonaro é a favor do abuso de autoridade? Eu acredito, tenho certeza que não. Não. Ele tem um juiz do lado dele. Ele tem um juiz que entendeu. Bolsonaro, é assim, faz isso, aquilo, outro, nós recomendamos tal coisa. Aqui, ó. O Odete Alves de Oliveira. Tem que falar a verdade, BBT. Eu sei, mas hoje, lembra aquele dizer lá? Quem fala a verdade não merece castigo? Sabe? Aquele dizer lá? Mas hoje mudou. Quem fala a verdade tem que ser castigado. Mudou hoje. Então, aquela coisa do poste mijando no cachorro? Verteu, cara. Hoje, eu digo pra você, fazendo assim, o Brasil está construindo uma mídia que eles merecem. Depois não adianta reclamar. A Record fica quieto. A Bandeirantes não fala nada de política. Falar pra quê? Pra perder audiência? Entendeu? Então, alguns de vocês, não é todos, mas alguns de vocês estão construindo a mídia que vocês merecem. Não é todos, não. Então, você que concorda com o BBT e tem que questionar tudo mesmo, então nos ajuda a alcançar mais inscritos, pessoal. Compartilha a live, porque não adianta, não é todo mundo que tem coragem de perder inscrito para falar a verdade. Por que eu vou questionar o Alan dos Santos e alguns youtubers? Por que eles não têm coragem de questionar Flávio Bolsonaro? Ou eles acham também que Flávio tem razão? Alan dos Santos, Terça Livre, né? O que vocês acham, pessoal, disso aí, pessoal? Coloca aí nos comentários para mim colocar os comentários de destaque. O que você acha do silêncio? O que você acha do silêncio desses youtubers aí? Não todos. Em relação às atitudes de Flávio. Eles estão passando pano, literalmente falando. O que vocês acham desse... Igual o BBT. BBT, ele fala bem do governo Bolsonaro, inclusive de Sérgio Moro, principalmente de Sérgio Moro, que a gestão Sérgio Moro tá incrível, né, cara? Tá incrível. Drogas e toneladas e mais toneladas de drogas sendo apreendidas. Quer dizer, o presidente fez uma escolha incrível. Parabéns pro presidente por ele ter escolhido o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Em anos, eu acredito que nunca nós tivemos, desde 1964 para cá, um ministro da Justiça como Sérgio Moro. O que vocês acham? O que vocês acham desse silêncio do Alan dos Santos e de outros youtubers de não questionar Flávio Bolsonaro? Porque ele votou a favor do abuso da autoridade. Esse projeto que está aí amordaçando os juízes, amarrando as mãos de juízes, procuradores, e é uma armadilha para pegar também a Lava Jato. E Flávio votou para derrubar os vetos. Flávio votou a favor do abuso da autoridade. Ele falou que os juízes também têm que ser castigados aí, né? E aí, o que vocês acham, pessoal? Escreve aí no chat aí. A justiça tem que ser castigada, então. Daqui a pouco não vai ter justiça no país mais, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Um respondeu aqui, ó. Adriano Nascimento, Alan dos Santos, um puxa-saco. O que mais aí? Aqui, ó. É aquela coisa, temos que ter a razão primeiro, né? Nós temos que questionar assim. Nós temos que pensar aqui, aliás, espero que todas as pessoas pensantes abandonem teu canal. Eu não sei que canal, será que eu acho que é o meu? Não sei. Não, porque as pessoas pensantes
Foi eu que essa frase pensante foi eu que coloquei, né? Que a pessoa não seja militante, mas seja pensante. Então, acredito que ela está falando do Alan dos Santos. Aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui. Porém, quem é pensante, quem realmente pensa com a razão, vai ver quais são os pontos que cabe ali. Se for questionar alguma coisa, até mesmo nós, vai colocar aí, vai falar, olha, eu questiono isso, aquilo, vai colocar o fundamento. Por que estamos questionando? Nós colocamos aqui, estamos questionando e com fundamento. Fundamento. O José Souza disse assim, BBT, o presidente Bolsonaro fez muitas coisas boas que superam as erradas. Não existe perfeição. É errando que a gente cresce. Comentário ótimo. Excelente. Tá, okay? Inclusive, eu concordo com o seu comentário. Tá? O presidente mais acertou do que errou. Exatamente. Sempre é aquilo que eu falei, inclusive. Vou falar. É aquilo que eu falei, inclusive, né, até mesmo alguns dias na nossa live, que quando ele assumiu, depois de alguns dias, ele falou, olha, a gente dá umas caneladas também. Nós não somos perfeitos, ele mesmo falou isso. Verdade. Ele disse, olha, o ser humano evolui, eu estou evoluindo. Tanto que ele fala, quando é assunto economia, ele fala, eu não entendo de economia, mas tem alguém no meu governo que entende. Porque, pessoal, BBT... deixa eu fazer uma pergunta só. Desculpa, Maurício. Pessoal, vocês gostariam de me ver na política, pessoal? Como deputado? Escreve aí, eu gostaria. Você que gostaria. Tão ferrado. Rapaz. Quem gostaria de me ver como deputado? Aí coloca eu gostaria, BBT. Aí precisa ver, vai ser deputado estadual ou federal? Ou senador, hein? Ou senador. Rapaz, desse jeito louco que eu sou, é meio perigoso ser deputado, hein? Ai, meu Deus do céu. Lá com você vai ser das duas. Ou a casa se arruma ou ela se arruma mesmo. A casa fica em ordem ou em ordem. Eu tô mais pro lado do... Eu tô mais parecido com o Major Olímpio. Assim... Doa quem doer, tem que abrir a boca mesmo. Filho do presidente. Major Olímpio é assim, né? Major Olímpio é desse jeito. Ele tem a mesma tipificação de comportamento que o BBT. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Rosa Carvalho, sim. Maria Lourdes, sim. Aqui, a Rosa Carvalho, que gostaria de me ver como deputado. Maria de Lourdes também. Aí, ó. Aqui, ó. Eliseu Oliveira também aqui, ó. Eu gostaria, BBT. Tenho meu voto. Olha aí. Tá vendo? Aqui, ó. Muita gente que gostaria, mas não é a pretensão do BBT, é só pra sondar o povo mesmo. Aqui, ó. Vamos ver aqui o Universo, Canal Universo, pessoal. Fez um comentário. BBT, dia 9, o STF vai colocar em pauta a candidatura avulsa. Se aprovarem, se candidata. Canal Universo. Vamos ficar ligado aí. Avulso sem partido nenhum, né? Isso é interessante. Acabar com esse negócio de partido aí. Dos cânceres, Maurício, do nosso país é a partido político. Sim. Sim, exatamente. Veja a situação do... Maurício, tá me ouvindo? Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Você tá sem som. Tá sem som ainda, Maurício. Entra e sai. Entra e sai de volta. Aí, apareceu. Agora. Voltou. Voltou? Ótimo. Os bacharéis aí apoiam também, ó. Hã? Os bacharéis apoiam também o BBT. Tá vendo? Os advogados não inscritos apoiam você aí, tá vendo? Pela ajuda, pelo todo esse apoio que você está nos dando também e dando esse apoio para nós mandarmos toda a verdade, para que o povo saiba a verdade do que está acontecendo
com muitos advogados não inscritos, o que acontece nesse país, esse descalabro que essa entidade inexistente faz, tá? E que ela ainda, né, que ela ainda tem algo assim que até hoje eu não consigo entender, BBT. É uma coisa que eu questiono todos os dias, quase que 24 horas por dia, como que uma entidade sem sociedade civil pode ter esse poder que tem nesse país. É algo que sabe, é uma coisa assim que a gente precisa analisar muito, viu? E para você ver, né, até mesmo no STF, dizem que até mesmo o caríssimo ministro do STF, Gilmar Mendes, nem sequer juiz foi, e muito menos sequer fez prova de exame de ordem. Tá sem som de volta, Maurício. Enquanto você vê o som aí, eu vou falar com o meu amigo Boni. Boni, você tem o meu zap? No zap eu falo para você. Se você não tiver meu zap, Boni, pede pro Silvano Silva. Aí, agora voltou o som, nego. E aí ele passa meu zap para você. Aí eu falo para você, Boni, como que faz para pôr as conversas do chat na tela. Na tela, né? É. Então, BBT, você veja como são as coisas, como eu estava falando, né? Alguns dizem que o próprio Gilmar Mendes sequer, você tem uma ideia, foi juiz, sequer fez o exame de ordem nem nada. Para você ver o nível dos ministros do STF. Sabe? É igual antigamente, nos governos anteriores, o nível, tá, dos ministros, né? Que tinha o ministro da Economia, ministro da Justiça. Hoje não. O que o Bolsonaro fez, todos são técnicos. Todo o corpo, o primeiro escalão dele é tudo técnico. Médico, o ministro da Saúde é médico, da Justiça, nosso ministro da Justiça, juiz, togado, exemplar, que tem por alcunha a justiça. A verdadeira justiça. Porque alguns dizem aí que tem justiça, eu não sei qual é. Não é a Minerva, não. É qualquer coisa aí chamada justiça, então eles acham que aquilo, né? Mas de justiça não tem nada. Porque quem realmente segue a justiça não se coaduna com a corrupção. Quem verdadeiramente segue a justiça não se coaduna com a corrupção e qualquer ato mal feito, não. Tá? Esse é o X da questão. O povo precisa entender que a verdadeira justiça e a lei não se coaduna com o mal feito, não se coaduna com a corrupção. Exatamente. Então eu quero agradecer a todos vocês por esse domingo maravilhoso, por estarem aqui no canal BBT TV. Vocês são demais, pessoal. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Maurício Rabelo. Seu cara. Considerações finais aí, Maurício, você. Bom, mais uma vez, BT, eu agradeço pela oportunidade. É sempre uma honra estar aqui com você, fazendo essa live, tá? Mais uma vez, em nome da Associação Nacional dos Bacharéis de Direito, na figura do Dr. Carlos Schneider, presidente, doutora Léo, também, que, né, ela também ajuda e muito, traz à baila todas essas informações, são os verdadeiros da justiça, a todos os doutores, os advogados não inscritos que estão na luta conosco para que possamos, enfim, trabalhar, não ser só advogados de direito, e sim de fato, né? Quero agradecer a todos, né? Até mesmo o doutor Júnior Sarilho, que está sempre conosco, manda informação, está sempre ali nos ajudando. Alguns doutores que esses dias estavam em Brasília, né, entregando dossiê, conversando e falando com todos sobre a verdadeira justiça, tá? E também algumas doutoras lá em Pernambuco que estavam na faculdade, vão continuar os trabalhos lá para mostrar para as pessoas o que é realmente a justiça. Então, agradeço a todos eles, agradeço a você, BBT, por essa ajuda,
ao CNCC também, Revoltados Online, que estão conosco. Há também um movimento nacional pelo fim do exame de ordem, e acredito, BBT, que nessa união temos a mais absoluta certeza que os políticos, inclusive, estão de olho, tá? Estão de olho e estão com medo. Por isso que estão aí rodeando, sabe? Com luva de pelica. Estão rodeando porque o povo está acordando. Mesmo que tenha alguns que querem seguir as coisas fanaticamente, mas a maioria, BBT, já estão acordando e tenho certeza que vão começar a analisar as coisas, sim, com a razão e com a justiça. BBT, meu muito obrigado e obrigado a todos que nos acompanham. E se inscrevam, pessoal, no nosso canal, curtam e compartilhem. Meu canal é Maurício Rabelo. Temos algumas lives falando sobre a situação, né, a nossa situação dos advogados não inscritos. Vão no nosso canal, do BBT também, por favor, e nos ajude a crescer cada vez mais, que o país precisa de pessoas que tenham a verdadeira justiça, que querem o bem, sim, do país. Ok? Muito obrigado. Então é o seguinte, pessoal, quero pedir também para que vocês ajudem a nossa amiga Maria Ivone. Ela sempre pede ajuda aqui, devido a um quadro clínico grave que ela tem, uma perca óssea generalizada em todo o corpo, e ela precisa de doações financeiras, pessoal. Aqui está o zap dela embaixo aqui da tela, aqui, ó. Você vê aqui a Maria Ivone embaixo da tela aqui. Esse é o zap dela. Você que deseja fazer doações para a Maria Ivone, ela precisa de dinheiro mesmo. Ela precisa de algo em torno de 15 mil reais. Ela já tem uma quantia boa, graças a Deus. Estamos conseguindo vencer essa batalha juntos. Né? Ao povo brasileiro aqui que tem nos ajudado. E a Maria Ivone junto com o canal BBT TV também. Então, peço que vocês, pessoas, encarecidamente venham ajudar a nossa amiga Maria Ivone. Que ela está aí, quando você vê a Maria Ivone pedindo dinheiro e passando o link da vaquinha, é porque ela precisa de fato, de verdade, pessoal. Para você ter uma ideia, aqui a parte do rosto dela aqui, ó, isso falando do crânio, é meio que comido. Sendo assim, fica difícil colocar dentro novamente da boca dela, sem antes ser feita uma cirurgia. Abrir aqui a boca dela para consertar aqui tudo o que foi destruído devido à doença e devido a essa perca óssea no crânio dela. Ela tem muita perca óssea no crânio, muita perca óssea em toda a parte do corpo, é generalizado. E o que perdeu não tem volta. Então, não deixe para amanhã o que você poderia fazer hoje. Ok, pessoal? Se você tem condição de ajudar ela hoje, ajude ela hoje. Porque amanhã a gente não podemos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Ok, pessoal? Então, se você quer ajudá-la, ajude-a, pessoal. Ok, pessoal? Se você tem esse desejo de doar uma finança para Maria Ivone, se você é aquela pessoa que gosta de ajudar o próximo, então essa é a oportunidade. Tá aí o link da vaquinha dela, ou ela vai colocar o zap tá aqui também, você pode ligar para ela, confirmar tudo. Ela tem foto, tem tomografia, tem tudo que ela verdadeiramente precisa de ajuda. Ok? Abraço forte, BBT, obrigado a todos e até a próxima live, tá? Um beijo aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Uma hora e meia de live. Você é louco. Abraço a todos aí. Bom domingo a todos. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.